Olá, querido assinante TCM, estamos de volta para mais um programa Espaço Amém, sempre aqui na telinha do 10, na TCM, que faz 20 anos, né? É uma honra, é uma alegria estar de volta aqui, poder trabalhar com você que está em casa, que está nos acompanhando aí através de uma das mídias, né, das redes aí da TCM, acompanhando o nosso programa. Hoje, mais uma vez, a alegria, a satisfação de ter o reverendo Ian Guedes, ali da Igreja Presbiteriana Central. Nós vamos falar sobre o primeiro mandamento. Primeiro mandamento. Como você sabe, Deus entregou a lei ao povo de Israel, à humanidade, né, que não foi só para o povo de Israel, serve para a humanidade como um todo. E aí, quando nós fomos crescendo, a humanidade foi aumentando, nós nos entendemos como gente, estávamos numa sala aprendendo sobre os 10 mandamentos. Né, que, na verdade, é um resumo de um monte de leis, de mandamentos que o Senhor está na palavra. E o reverendo Ian Guedes vai tratar sobre isso. Mas antes disso, vamos orar? Antes de apresentá-lo, antes de colocá-lo aqui na discussão conosco, vamos orar? Oremos. Pai Santo, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui. Podemos trabalhar a Tua palavra, anunciar a Tua palavra, proclamar a Tua palavra, ensinar a Tua palavra. Pai querido, nós pedimos uma bênção toda especial para todos que nos acompanham, para todos que vão nos acompanhar através das reprises desse programa. Pai querido, abençoa com saúde, com paz e, acima de tudo, com sabedoria espiritual. Que o Teu Espírito Santo possa trazer luz a cada mente e a cada coração. Também te peço uma bênção para todos que fazem a TCM, desde a sua diretoria, a todos os seus funcionários. Abençoa essa empresa. Cuida, ó Pai, desse veículo de comunicação, para que as portas do Teu Evangelho possam ser anunciadas. Essa empresa possa ser bem-sucedida naquilo que ela se prontificou a fazer. Obrigado, Pai, por estarmos aqui mais uma vez. Em nome de Cristo, Seu Filho. Amém, Senhor. Reverendo, mais uma vez aqui conosco, seja bem-vindo. O Senhor abençoe grandemente a sua vida. Amém. Muito obrigado, pastor Manuel França. Muito obrigado àquele que nos assiste o nosso programa. Eu queria aproveitar para mandar um abraço ao presbítero Nilo, lá da Igreja Presbiteriana Central de Mossoró, a irmã Alcineide, secretária lá da nossa igreja, a melhor secretária da Igreja Presbiteriana Central de Mossoró, o irmão Erasmo e alguns pastores de uma comissão que eu estou fazendo parte, pastor Manuel França até tinha conversado com o senhor, que é uma comissão para comemoração do Dia do Evangélico, né? Não sei se você que nos assiste sabe, mas existe uma data que é internacionalmente comemorada pelo mundo evangélico, que é o dia da Reforma Protestante, o dia 31 de outubro, né? O último dia do mês de outubro, dia 31 de outubro, é o Dia Internacional da Reforma Protestante. Todos os evangélicos do mundo todo comemoram essa data, e esse ano os evangélicos da cidade de Mossoró, né, com apoio da Associação dos Ministros Evangélicos, Amém, né, vários pastores da associação, estarão participando lá de um culto de gratidão a Deus pelo Dia dos Evangélicos, lá no Teatro de Zui Rosado. A gente tem aí separado essa data no Teatro de Zui Rosado para participarmos desse grande evento, dia 31 de outubro, que é o Dia dos Evangélicos. E tem uma comissão trabalhando aí para a organização desse evento. Você, pastor que nos assiste, entre em contato conosco, né? Fale comigo, com o pastor Manuel França, para que a gente possa ter o seu apoio, a sua participação nesse grande evento, né? Mas queria mandar aqui um abraço especial ao Edmilson Júnior, que tem nos ajudado bastante, diácono da Igreja de Cristo lá do aeroporto, para a gente conseguir realizar a realização desse evento, mas também pastor Francinilson, da Igreja de Cristo do Centro, a Igreja de Cristo Central aqui de Mossoró, pastor Osaí, da Igreja Cristã Evangélica Central de Mossoró, e o pastor Alaná, da Segunda Igreja Batista de Mossoró, ali do lado do Hotel Sabino, não é isso? Pastor Alaná, que também é do Seminário Batista aqui de Mossoró. Um grande abraço aí para esses irmãos, para esses pastores, para o pastor Manuel França, que também certamente nos ajudará nesse trabalho, que tem como intuito unir os evangélicos da cidade de Mossoró em um culto de gratidão a Deus no dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. Você é o nosso convidado, né? Fique atento, nós vamos divulgar mais vezes esse evento, mas fique atento desde já, né? Separe essa data, é uma terça-feira, 31 de outubro, às 7 horas da noite. Se Deus assim permitir, estaremos lá no Teatro de Zui Rosado
louvando ao nosso Deus nesse grande culto de gratidão ao Senhor nosso Deus. Maravilha, que benção. Está convidado aí, estenda aí o convite aí do pastor, do reverendo Ian Guedes. Reverendo, qual o primeiro mandamento da lei de Deus? Pastor Manuel, os 10 mandamentos, eles seguem certamente uma ordem também de importância, né? Não é simplesmente uma ordem aleatória que eles são colocados, mas é uma ordem de importância, né? E Deus precisa ser o primeiro lugar das nossas vidas, né? Deus é a pessoa mais importante da vida de alguém. Ele precisa ser o primeiro lugar em tudo, inclusive da sua vida, você que me assiste. E o primeiro mandamento, ele nos fala justamente isso. O primeiro mandamento nos diz: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o termo do primeiro mandamento, né? Depois do prefácio aos 10 mandamentos, que a gente já trabalhou aqui no programa Espaço Amém, em uma outra edição, depois de dizer: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim, né? E esse mandamento, ele nos ensina que Deus deve ser não só o número 1 das nossas vidas, mas ele deve ser uma exclusividade, né? Deus, ele quer todo o seu coração, não apenas uma parte dele, não apenas a parte mais importante, mas ele quer que você o ame de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, enfim, que você o ame acima de tudo e com tudo que você é. Que você devote todo o seu coração a Deus, né? Esse é o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Reverendo, então, o que significa não terás outros deuses diante de mim? Para quem está em casa, simplesmente, talvez saiba até citar, mas o significado que está por trás, a mensagem que passa, qual a relevância disso daí? Pastor, tem um detalhe interessante aí nos 10 mandamentos, é que o primeiro mandamento ele já começa com um não. E eu acho que o senhor deve saber, existe uma certa pedagogia dos nossos dias que nega que o não seja bom para a pessoa, né? É a pedagogia positiva. Você sempre tem que dizer sim para as pessoas, você nunca pode dizer não. Então as crianças não podem ouvir o não dos seus pais, sendo que na palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Na palavra de Deus, de 10 mandamentos, 8 começam com não. Inclusive o primeiro mandamento. O que já nos mostra que existe alguma coisa errada nesse entendimento. De fato, existem muitos nãos na nossa vida. A grande verdade é que a vida de alguém tem mais não do que sim. A nossa vida é permeada de nãos, né? A gente recebe não o tempo todo. E eu acredito que é pela falta de nãos na vida de uma criança, de uma pessoa, que nós temos muitos cidadãos que não têm limites, né? Que não sabem até onde podem chegar, pessoas que não conseguem ser contrariadas, que não conseguem receber o não, que não estão prontas para ouvir falar de limites, de proibições na sua vida. Mas a vida é assim, né? A vida tem proibições, a vida tem limites, o que não significa que nós somos tristes, amargurados pelos limites e pelas proibições da vida, mas é assim que começa o primeiro mandamento, e ele é para o nosso bem, né? Não terás outros deuses diante de mim. Então, aqui nós temos um imperativo proibitivo, né? Um imperativo proibitivo. A palavra de Deus, ela diz literalmente: não terás outros deuses diante de mim. Então, o que está sendo preservado aí? Em primeiro lugar, o monoteísmo, né? Em primeiro lugar, o monoteísmo, a crença num único Deus vivo e verdadeiro. Mas não é qualquer Deus, né? Alguém poderia pensar: mas eu tenho que crer num único Deus, independente de qual seja esse Deus. Não, o primeiro mandamento, ele faz uma menção de um Deus específico, né? No prefácio ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, é um Deus específico, é o Senhor. E esse Deus se revela e se manifesta através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Em João 14, verso 6, está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. De maneira que o primeiro mandamento, quando nos fala para não termos outros deuses, além do Deus verdadeiro, ele também nos ensina que nós devemos chegar até esse Deus através do Senhor Jesus Cristo, porque ele é o único caminho, ele é a única forma de chegarmos a Deus. Portanto, o primeiro mandamento não nos ensina apenas o monoteísmo, mas ele também nos fala sobre a
crença na Trindade, a triunidade de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque é impossível crer no único Deus verdadeiro se eu não o fizer através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Eu só consigo cumprir plenamente esse mandamento, não ter outros deuses diante de mim, se eu tiver o Deus verdadeiro através de Jesus. E tendo o Deus verdadeiro através de Jesus, eu faço na fé daquilo que a Bíblia nos ensina acerca da pessoa da Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Os três são um. Três pessoas, um único Deus, né? Então o primeiro mandamento ele defende isso. A Trindade, o monoteísmo, né? Só temos um único Deus vivo e verdadeiro. Tem um detalhe especial aí nesse diante de mim, mas a gente explica aí num outro momento, né? Ok. Olha como é importante estudar, né? De repente é um assunto talvez até passe despercebido, mas é muito importante a gente conhecer a palavra. Se está na palavra, meu irmão, minha irmã, é porque é importante. Se está na palavra, é porque tem relevância. Tá bom? Então, um abraço grande aí para você que nos acompanha, para a irmã Francisca e seu Pedro, irmã Maria José lá no Van Rosado. Deus abençoe grandemente vocês. Nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo. Já já voltaremos. Ok, estamos de volta aí para o nosso segundo bloco. E antes de emendar aqui uma pergunta, vamos louvar ao Senhor com esse grupo aí maravilhoso que tem crescido em todo o Brasil. Isaías 53. Qualquer beleza ou majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra.
derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer Muito lindo esse louvor, né, irmãos e irmãs? Como nossas igrejas precisam voltar a cantar hinos que exaltem o nome de Jesus, o sacrifício de Jesus lá na cruz, né? Precisamos cantar hinos cristocêntricos, né? Que não diga que você pode, que você é uma referência, que você é o melhor de Deus, que você é o centro da vontade de Deus. Não tem nada disso. É Jesus. É Jesus que precisa ser engrandecido. Reverendo, Deuteronômio 5:7 diz assim: não terás outros deuses diante de mim. No final do bloco passado, o senhor fez referência a esse diante, né? Diante. Eu gostaria que o senhor voltasse a isso e também respondesse quais são as consequências de desobedecer ao primeiro mandamento. Pastor Manuel, o primeiro mandamento, ele termina com essas palavras, né? Não terás outros deuses diante de mim. O que a gente pode aprender com essa expressão, né? Diante de mim. Literalmente, o que está escrito ali é perante a minha face. Perante a minha face. Como assim ter outro Deus perante a face de Deus? Será que se eu tiver um outro Deus escondido, né? Se eu cultivar uma idolatria no meu coração, mas que não for diante de Deus, pode? O que quer dizer aquilo, né? Bem, nós sabemos, pela revelação da palavra de Deus, que Deus é onipresente. Deus, ele está em todos os lugares. Ele está em todo lugar. E Deus, como um ser onipresente, estando em todos os lugares, ele vê tudo o que acontece. De maneira que, toda vez que alguém pratica uma idolatria, o faz diante de Deus. O faz perante a sua face. Na verdade, toda a vida do ser humano é vivida diante da face de Deus, perante Deus, porque Ele é onipresente. Até mesmo aqueles que não acreditam em Deus vivem diante de Deus. Nós vivemos uma vida diante de Deus. Existe uma expressão que era muito usada em latim durante a Reforma Protestante para descrever essa vida diante de Deus, que é a expressão corandel. Corandel significa literalmente perante Deus, perante a face de Deus. A nossa vida é vivida diante de Deus, diante da face de Deus. Tudo que você faz é diante de Deus. Isso nos ensina que o primeiro mandamento, ele não se aplica apenas ao culto, não se aplica apenas ao momento que nós estamos na igreja, se aplica a todas as horas da nossa vida, porque tudo é vivido diante de Deus. Quando você está na escola e você ali comete pecados, né? Você faz aquilo que é contrário à vontade de Deus, você está fazendo aquilo diante de Deus. Quando você, dentro de casa, peca contra Deus, você está pecando diante de Deus. Quando você peca no seu ambiente de trabalho, você está pecando diante de Deus. Toda a nossa vida é vivida diante de Deus, porque nada pode se esconder da face de Deus. É como diz o Salmo 139, se subir aos céus, lá Ele está. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali também estarás. Onde quer que você vá, Deus estará presente. Deus, Ele está presente em todos os lugares. Não há ninguém que possa se esconder da presença de Deus. É impossível fugirmos de Deus. É impossível tentarmos nos esconder da presença de Deus. E isso é marcante, porque mesmo nós praticando o tempo todo pecados diante da face de Deus, perante a sua presença, mesmo assim, através de Jesus Cristo,
ele nos oferece o pleno perdão e a reconciliação que nós precisamos na nossa vida para nos reconciliarmos com Deus, o Pai. As consequências a gente não guardar o primeiro mandamento, né? Optar por outros deuses, escolher outros deuses, é que nós não seremos perdoados dos nossos pecados, nós não seremos salvos. Na verdade, só há um caminho de salvação. João 14,6, como eu já citei, é o próprio Jesus Cristo quem diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outros deuses, não há outras formas de se chegar ao Deus verdadeiro. Os outros deuses são falsos, os outros deuses são obras das mãos humanas, são fruto da imaginação humana, não são reais, não podem resolver o problema do nosso coração, não podem sanar o vazio existencial que existe dentro de nós, não podem nos aliviar da tristeza. Só Deus pode nos dar a verdadeira alegria. O Salmo capítulo 4, verso de número 7, diz: pusestes no meu coração mais alegria do que a eles, quando lhes há fartura de vinho e de cereal. Deus põe alegria no coração. Salmo 16, versículo 11, diz que na presença do Senhor existe abundância de alegria. A consequência de nós não termos Deus como o único Deus na nossa vida, não cultivarmos uma vida espiritual com Deus, um relacionamento íntimo com Ele, é que nós viveremos uma vida triste, seremos fadados, infelizmente, à mentira, ao engano e à ilusão. Porque só na pessoa do Senhor Jesus Cristo nós encontramos a verdade, nós encontramos a alegria, a paz que o nosso coração tanto almeja, tanto espera um dia encontrar. Verdade. Como podemos aplicar o primeiro mandamento em nossa vida diária, reverendo? Começa agora, depois a gente dá continuidade. É só se prostrar perante uma imagem? Pois é, como eu estava falando, né, pastor Manuel, não é simplesmente se prostrar perante uma imagem, não é simplesmente você dizer assim: eu adoro ao Deus islâmico, eu adoro ao Deus budista, eu adoro a uma imagem. Não é simplesmente isso, mas também os ídolos do coração, né? Então, toda vez que alguém confia mais nas riquezas do que em Deus, essa pessoa está tendo outro Deus diante de si, né? Então, isso. E nós vamos deixar essa deixa aí, né? Deuses no coração. Esse assunto é palpitante. E a gente volta no próximo bloco falando sobre isso. Até já. Ok, estamos de volta. Lembrando a você que a TCM tem se expandido, tem crescido, está desde Açu, Upanema, Campo Grande, Filipe Guerra, Baraúna, Apodi, Governador de Céu Rosado, está em Pau do Céu, Tibau. Então, a TCM está crescendo e está chegando junto aí a você. Então, vou mandar um abraço todo especial para o pastor Tito da Assembleia de Deus lá em Campo Grande, pastor Davi Marroca ali da Igreja de Cristo em Apodi, pastor Wellington, pastor Neemias da Primeira Igreja Batista também em Apodi, pastor Francisco da Igreja Batista Goulart da Fé lá em Tibau. Então, todos vocês, irmãos e irmãs, Deus abençoe grandemente, grandemente, tá certo? Nós podemos nos ver aí, entrar em contato aí através da TCM. Reverendo, ídolos do coração, né? Tem muitas formas de idolatria. Como é que isso, no dia a dia, que o crente, o discípulo, o seguidor do Senhor administra isso? pastor Manuel, a idolatria do coração, né, é uma idolatria que ela muitas vezes não é percebida como um ídolo. O primeiro mandamento, ele é um imperativo contra os nossos afetos desordenados. Eu vou repetir. O primeiro mandamento é um imperativo contra os nossos afetos desordenados. Deus nos fez seres que amam. Deus nos fez para amar. E o primeiro mandamento, ele diz: amarás o Senhor teu Deus, né? O resumo dos 4 primeiros mandamentos.
amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. O primeiro mandamento nos ensina que Deus deve ser o primeiro lugar na nossa vida, o primeiro amor nosso. E nós temos muitos amores. Deus também nos chama a amar o nosso próximo. Nós devemos amar os nossos filhos, nós devemos amar a nossa esposa, nós devemos amar os irmãos da igreja, nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos e nós devemos amar a Deus. Mas a grande verdade é que os nossos afetos, os nossos amores, eles precisam seguir e eles naturalmente seguem uma ordem. Deus nos criou para amar e Ele nos criou para amar seguindo um padrão de hierarquia. Existem pessoas que nós devemos amar acima das outras e existem pessoas que nós não devemos amar acima das outras. Rapidamente, um pai estranharia se um filho chegasse para ele e dissesse assim: eu amo mais o meu amigo da escola do que o senhor. Esse pai diria: peraí, tem alguma coisa errada. Não é natural que um filho ame mais o amigo da escola do que o seu pai. O certo é o filho amar mais o seu pai. É o seu pai, é aquele que lhe criou, né? O 5º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. Então, existe uma ordem, existe uma hierarquia dos amores. O primeiro mandamento, portanto, ele é um imperativo contra os nossos afetos desordenados. Isso porque depois da queda, pastor Manuel, e você que nos assiste, depois do pecado, os nossos afetos, os nossos amores, eles perderam a ordem. A gente passou a amar demais as coisas em detrimento das pessoas, os animais em detrimento dos nossos próprios filhos. É por isso que hoje, cada vez mais, reduz-se o número de pediatras que atendem nas clínicas e aumentam o número de veterinários, de pet shops. E aqui eu não tenho nada contra criar animais e nada contra a gente demonstrar carinho e cuidado com relação ao cuidado deles. Mas o ponto é, eu não posso tratar um animal como um filho. Não posso. É uma desordem do afeto. É uma desordem da ordem dos afetos. Filho é filho. Criança é criança. Ser humano é ser humano. Hoje, a gente diz muito, se você matar uma pessoa, pode ser que você não vá preso. Mas se você cortar uma árvore, é certeza que é bem maior a chance de você ir preso. Se você cometer um crime ambiental, a chance de você ser preso por causa disso é muito maior. E por quê? A vida humana vale menos do que a vida de um vegetal, de uma planta. Veja, é óbvio, nós devemos preservar o meio ambiente, nós devemos ter cuidado ambiental, nós não estamos negando nada disso. A grande questão é o grau de importância que nós damos a algumas coisas em detrimento ao desprezo de outras coisas. Há muitas pessoas querendo salvar o planeta, mas não tem problema em matar as crianças que estão dentro do ventre materno. A queda proporcionou uma verdadeira desordem dos nossos afetos. As pessoas adoram as coisas. Veja que a adoração é um grau acentuado do amor. É o superlativo, é o grau superlativo do amor. Se você quer dizer que você não ama tanto, você diz assim: eu gosto. Se você quer um grau mais avançado, você diz: eu amo. Agora, se você quer o grau mais avançado ainda, você diz assim: eu não amo não, eu adoro aquilo. Então as pessoas o tempo todo dizem isso. Elas dizem: eu amo sorvete. Não, não amo não, eu adoro sorvete. Eu amo o meu trabalho. Não, eu não amo não, eu adoro o meu trabalho. E é exatamente quando esse amor, ele extrapola o limite do devido, do proporcional, do adequado, é que eu estou quebrando o primeiro mandamento. Eu quebrei a ordem dos amores, eu quebrei a ordem dos afetos, e é aí que nasce o ídolo do coração. O coração é uma fábrica de ídolos. Essa frase é do reformador João Calvino. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração o tempo todo está criando ídolos. A nossa imaginação pecaminosa o tempo todo está adorando as coisas, está adorando as pessoas. Ao invés de adorar a Deus, nós confiamos mais na nossa conta bancária cheia do que na provisão divina. A gente confia mais na segurança de um concurso público, de um cargo numa empresa, ou de um cargo comissionado na prefeitura ou no governo do estado, do que na segurança que Deus pode nos proporcionar. E essa falta de confiança em Deus é o que faz com que o nosso coração idolatre as coisas. Agora, quando Deus está no primeiro lugar das nossas vidas,
a nossa vida ela ganha a ordem que precisa ganhar. Eu começo a amar as pessoas na maneira que elas devem ser amadas. Eu começo a gostar das coisas, né? Porque é complicado a gente dizer que ama as coisas. Devemos amar as pessoas, adorar a Deus e gostar das coisas, né? Não tem problema você gostar de sorvete, você gostar do seu carro. Você não pode amar o seu carro. Você não pode adorar o seu carro, nem adorar as pessoas. Você deve adorar somente a Deus e só a Ele prestar culto, né? E é isso que nos ensina o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Você pode fazer de uma pessoa o seu Deus. Você pode fazer do seu dinheiro o seu Deus. Você pode fazer do seu próprio desejo o seu Deus. É a egolatria, a adoração do eu, adorar a si mesmo. O pecado das pessoas que muitas vezes são extremamente vaidosas e terminam adorando a si mesmo, ao invés de adorar o único Deus vivo e verdadeiro. A grande verdade é que o nosso coração ele está completamente desordenado, completamente fora de ordem. Os nossos afetos estão desordenados e o primeiro mandamento nos lembra disso ao dizer: não terás outros deuses diante de mim. Reverendo, então, como é do conhecimento de todos, as crianças têm sido atacadas em todas as áreas, né? Questão de gênero, de desobediência aos pais, são obrigadas a passar o dia todo na escola, sem a autoridade de pai e de mãe, né? A igreja precisa, há mandamentos que diz que desde criança nós devemos ensiná-las, né? Como podemos trabalhar esse primeiro mandamento com as crianças? Pastor Manuel, eu defendo que os 10 mandamentos, eles precisam ser ensinados às crianças. E como eu comecei falando aqui, dos 10 mandamentos, 8 começam dizendo não. Isso porque nós precisamos ensinar limites aos nossos filhos. Nossos filhos precisam saber que algumas coisas são proibidas na vida. A gente precisa dizer não às drogas. A gente precisa dizer não à libertinagem. A gente precisa dizer não aos crimes. A gente precisa dizer não aos maus tratos às outras pessoas, aos animais, à natureza de uma maneira geral, descuido com o meio ambiente. A gente precisa dizer vários nãos na nossa vida. E o primeiro mandamento, ele é fundamental. Se eu não tenho esse limite do primeiro mandamento estabelecido no meu coração, eu não consigo estabelecer os demais limites. Porque é a certeza de que Deus existe e que Ele é o único Senhor da vida de uma pessoa, inclusive de uma criança, que faz com que essa criança tenha alguma ordem, alguma diretriz, algum direcionamento da sua vida. Tire Deus da educação infantil e acabou todo tipo de ordem, todo tipo de direcionamento, todo tipo de norte. O que restará é dizermos que a moral não existe, que a ética não existe, que não existe o certo e o errado. Porque se Deus não existe, não existe bem e mal. Existe um filósofo pós-moderno, né? Friedrich Nietzsche, e Nietzsche escreve no livro Além do Bem e do Mal, dizendo que o ser humano pós-moderno, o ser humano pós-cristão, o ser humano que não mais acredita em Deus, mas que tirou Deus da escola, que tirou Deus da sociedade, ele não precisa mais de mandamentos, ele não precisa mais de limites. Portanto, matar não é errado. Matar é uma questão de conveniência. Não é conveniente matar pessoas adultas, mas matar pessoas no ventre, abortar, bem, eu tenho que me perguntar se é conveniente. Alguém vai lamentar o bebê que será morto? Se não, então, eis aí o movimento abortista para dizer não há nenhum problema em tirar a vida dessas crianças. Veja que quando Deus não é o primeiro lugar da nossa vida, quando Deus não é o primeiro lugar da vida das crianças, então não há limites para o mal. Não há limites para a propagação do engano, do erro, da mentira, da devassidão, da pecaminosidade. Deus é aquele que pode nos ajudar a viver um caminho de justiça, um caminho de retidão. Ensine as suas crianças no caminho em que deve andar e quando for velho, não se desviará dele. Ensine o seu pequenino nos 10 mandamentos. Isso é fundamental para a vida de uma criança. Apoiado, defendo isso também. As crianças precisam ser instruídas
ensinadas, não só levadas para a igreja, mas em casa, se puder, pai e mãe, ter aquele tempo de ensino, de oração com ela, o exemplo, não ensine sua criança a mentir, enfim, seja um exemplo para o seu filho, é fundamental. Precisamos, sim, cuidar das nossas crianças. Elas têm sido bombardeadas lá fora com coisas contrárias aos princípios de Deus, certo? Nós vamos para o nosso último intervalo e já voltaremos. Ok, estamos de volta aí para o nosso último bloco, mandando um abraço aí para a Marcleide, para a Solange, Jaqueline, Miqueias, estão acompanhando o nosso programa ali no Vão Rosado. Deus abençoe a vocês. Reverendo, essa questão dos mandamentos, do ensino da palavra para as crianças é muito forte, precisa ser trabalhada sempre, né? O pastor não pode vacilar, a liderança, a igreja precisa ter um ministério de criança forte. Então, baseado nisso, cita alguns exemplos bíblicos que ilustram essa importância do primeiro mandamento, também reforçando essa questão infantil. Pastor Manuel, essa questão do trabalho com crianças, graças a Deus, lá na Igreja Presbiteriana Central de Mossoró, a gente tem desenvolvido um trabalho abençoado com as crianças da igreja. Inclusive, hoje, quinta-feira, né, no meio da semana, 7h30 da noite, a gente tem um trabalho com crianças lá, a UCP, União de Crianças Presbiterianas. Inclusive, hoje a minha esposa, Natália, que vai dar o estudo lá para as crianças. Ao mesmo tempo, simultaneamente, os pais também são ensinados na palavra de Deus. Nós temos uma reunião lá de ensino bíblico. Então, trabalho com crianças, reunião de ensino bíblico, hoje às 7h30, lá na Felipe Camarão, 711. E todo domingo, no culto noturno, às 18 horas, nós estamos justamente ensinando os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão sendo pregados lá, eu juntamente com o auxiliar, o nosso irmão Jonas Justiniano, temos alternado o púlpito no ensino, na pregação dos 10 mandamentos. A gente tem feito ali, versículo por versículo, palavra por palavra, explicando detalhadamente o ensino dos 10 mandamentos. Você é nosso convidado, domingo às 18 horas, lá na Felipe Camarão 711, né? Então, é fundamental que as crianças também sejam instruídas sobre isso. A Bíblia, ela traz exemplos de ensino nos 10 mandamentos, o que inclui o primeiro mandamento, inclusive de pessoas que desde criança foram instruídas no 10 mandamentos. É o caso da passagem que está lá em Mateus, capítulo de número 19, a partir do verso 16, a história do jovem rico. Um jovem rico procura o nosso Senhor Jesus Cristo para conversar acerca da sua salvação. Esse é um relato muito interessante da palavra de Deus. O texto diz que aproximou-se esse jovem rico dele e disse: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Né? Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E ele diz: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Olha que interessante, Jesus olha para aquele jovem rico, que era certamente um judeu, ensinado na lei do Senhor do Antigo Testamento, e diz assim: se queres entrar no céu, guarda os 10 mandamentos. Porém, aquele jovem vai e diz assim: quais? Jesus lhes responde: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Enfim, ele está aqui citando os 10 mandamentos, e o jovem vai e replica a fala de Jesus, dizendo: tudo isso tenho observado. Lá na narrativa de Lucas, nós temos a informação dele que diz: tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. Olha que interessante, desde que ele era criancinha, ele já tem procurado guardar os 10 mandamentos. E ele pergunta: o que me falta? E Jesus lhes responde: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. A história termina dizendo que, tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então veja que esse jovem rico estava dizendo que guardava todos os mandamentos. Jesus simplesmente disse para ele: pega todos os teus bens, vende e dá aos pobres. E ele saiu triste, porque era dono de muitas propriedades. O que Jesus quis ensinar aqui?
através dessa ordem, que é uma ordem específica, é verdade, Deus não está ordenando aqui que todas as pessoas devem se desfazer de todos os seus bens, porque assim todos nós seríamos automaticamente necessitados, pobres, né? Deus não está ordenando isso a todas as pessoas, é uma ordem específica a esse jovem, mas o que ele queria ensinar quando ele disse, venda todos os seus bens e dá aos pobres? Ele queria ensinar a esse jovem que, na verdade, ele não guardava os 10 mandamentos. Muito pelo contrário, ele não guardava nem mesmo o primeiro mandamento. Porque o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. E aquele jovem tinha as riquezas como o seu Deus. O dinheiro era o seu Deus. Os recursos eram os seus deuses. E é exatamente por causa disso que o Senhor Jesus Cristo diz que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, por causa do amor ao dinheiro. Não é o ter dinheiro exatamente que é condenado nas Escrituras, mas o amor ao dinheiro, o amor aos recursos, a idolatria dos recursos. Essa história nos ensina, meus irmãos, que a idolatria pode nos afastar de Deus e pode nos afastar de sermos um seguidor do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz aqui, vende os teus bens e segue-me, porque Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Mas simplesmente através dessa ordem, Jesus consegue mostrar que, na verdade, aquele jovem não guardava nenhum dos 10 mandamentos, porque não guardava nem mesmo o primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim. Se você não tiver Deus como seu único Deus, você não guardará nenhum dos demais mandamentos corretamente. Tiago diz que se você quebrar um mandamento, você já quebrou todos eles. Verdade. Quero fazer um convite especial a você. No próximo domingo, às 18 horas, Companhia de Artes Nissi vai estar lá na Igreja Batista Palavra Viva com a peça, né, O Peregrino. Então, você que mora na região, Alto da Pelônia, Parque Universitário, Alto das Brisas, convite no próximo domingo, às 18 horas, ali na Igreja Batista Palavra Viva, tá bom? Reverendo, obrigado aí mais uma vez. Deus abençoe. Obrigado, pastor Manuel França, que Deus abençoe também. Um grande abraço a você que também tem nos assistido, né? Só queria aqui já aproveitar para divulgar um evento que a gente vai ter sobre fé reformada, o Eclésia Reformata, né? Um congresso que a gente tem de teologia reformada. Vamos ter a presença do reverendo Alain René, professor do seminário em Teresina, também professor da Faculdade Internacional de Teologia Reformada, um grande especialista no tema, vai estar falando aqui no nosso congresso, que é gratuito, aberto para as pessoas, no dia 13, 14 e 15 de outubro, sobre catolicismo. O reverendo Alain René é um especialista nesse tema e vai estar falando sobre isso no nosso congresso da fé reformada em outubro, lá na Igreja Presbiteriana Central de Mossoró. Ok, que bom. Pastor, também esse é um espaço que você pode utilizar para divulgar o seu evento, anunciar aqui aquilo que a igreja vai promover, que a igreja vai realizar. Nós temos o Grupo da Bem, você pode falar comigo ali no 88250666 e mandar ali a sua informação e nós vamos divulgar aqui para que as pessoas possam se sentir convidadas e prestigiar e chegar lá na sua igreja, naquilo ali que você vai estar realizando, tá bom? Então, fica aí o nosso convite, né, para o Companhia de Artes Nissi com a peça O Peregrino no próximo domingo, às 18 horas, ali na Igreja Batista Palavra Viva. E o nosso agradecimento a você que nos acompanhou até aqui, né? Sempre nas quintas-feiras ao vivo, no domingo às 3h30 a primeira reprise, na segunda, na madrugada, 2h30 a outra reprise. E é sempre uma honra ter você aqui e desejamos que o Senhor te abençoe grandemente e que na próxima semana estaremos de volta. Um abraço e até lá.
Igual